Olá, eu sou Edmilson Neves, sejam muito bem-vindos ao canal. Meus nobres, olha só, tema bastante relevante que vem inclusive tirando o sono e o sossego de muita gente. É uma preocupação mundial, inclusive. Vê bem, imaginem comigo, é fato, não tem como negar, é fato. Nós estamos vivendo hoje climas de alta tensão no mundo. É inegável que a qualquer momento pode estourar uma guerra mundial. Então, meus amigos, diante disso, você já se parou para perguntar se uma guerra mundial começasse hoje ou amanhã, se existe alguma lei ou leis que possam controlar essa guerra? Olha só, será se os países podem simplesmente sair atacando quem eles quiserem, um contra os outros, invasão, guerra? E o que acontece com os líderes que violam os tratados internacionais? A verdade, meus amigos, é que nem todo mundo sabe é que até a guerra possui regras jurídicas. E essas regras estão em tratados internacionais, inclusive todos assinados por praticamente todos os países do mundo. Será se a gente teria esses tratados a favor da guerra ou contra? Isso é um assunto de bastante interesse de todos e por isso vamos trazer vários conceitos a respeito desse tema, com o objetivo de mostrar que a guerra, para acontecer, ela precisa seguir as regras. E também tem um detalhe: quem violar essas regras pode responder pelos seus atos e seus excessos. Mas antes de tudo, vamos sim entender o direito internacional e a guerra, o que acontece quando eles se encontram. Para isso, é importante relembrarmos alguns fatos que ocorreram na história. Olha só, após as duas guerras, a comunidade internacional ela percebeu que era necessário criar regras para evitar novos conflitos globais. E essas regras eram para proteger civis durante as guerras. E foi assim que surgiram diversos tratados internacionais, especialmente, minha gente, dentro da Organização das Nações Unidas. Por isso, surgiram os principais instrumentos, como a Carta da ONU, criada em 1945. Também surgiu as Convenções de Genebra. Inclusive, também, em seguida, surgiu o Tribunal Penal Internacional. Tudo num contexto. Daí, minha gente, temos o principal tratado que regula a guerra, que é a Carta das Nações Unidas. Olha só, essa carta ela também é conhecida como a Carta da ONU. E a Carta da ONU, minha gente, ela estabelece um princípio. Esse princípio fundamental é o que impõe que os países não podem usar a força contra outros estados. Jamais. Isso tem fundamento legal, sim. Olha, isso está fundamentado no artigo 2º, parágrafo 4º da Carta da ONU. Estabelece que todos os membros devem abster-se da ameaça ou o uso da força contra a integridade territorial ou independência política de qualquer Estado. Ou seja, meus amigos, a guerra de agressão ela é totalmente proibida. Tá tudo bem, entendi, beleza, show de bola. Mas e quando é que uma guerra pode acontecer legalmente? Se existe guerra legalmente? Aí eu te digo, existem duas exceções para que a guerra seja legal. Duas principais. A primeira é a legítima defesa, que acontece na hipótese de um país for atacado por outro. Lógico, isso também tem base legal. Sim, tem base legal. Ele está no artigo 51 da Carta da ONU, que diz que nada na presente carta prejudicará o direito inerente de legítima defesa individual ou coletiva. Tá. Vamos aqui relembrar um exemplo histórico que aconteceu no ano de 2001. Quase todo mundo sabe, foi mundialmente assistido aí, né, inegável, que foi o ataque dos Estados Unidos em 11 de setembro, que o mundo viu, e que a resposta militar foi autorizada após os ataques. Ameaça injusta. A outra exceção é quando existir autorização do Conselho de Segurança da ONU. Beleza, doutor, entendi. Mas quando é que acontece isso? Aí é uma pergunta excelente. Excelente pergunta.
simplesmente quando ameaça a paz mundial. Aí, o Conselho pode autorizar intervenção militar internacional. Temos um exemplo, vocês gostam de exemplo. Um exemplo clássico disso que ocorreu foi a Guerra do Golfo em 1991. O importante nisso tudo, pessoal, é que a guerra não pode ocorrer de todo jeito. Até porque, mesmo que aconteça, durante a guerra existem regras. E é aqui que entra o conhecido direito humanitário. E aí eu falo dos tratados e das convenções, e nessa pegada eu ainda digo que as convenções de Genebra de 1949, essas convenções são de suma importância. Por quê? Porque elas determinam que, mesmo em guerra, é proibido atacar civis, torturar prisioneiros, destruir hospitais e usar armas proibidas. Pois essas medidas, meus amigos, elas protegem os civis, protegem também os feridos e também protegem os prisioneiros de guerra. E, além do mais, eles protegem os trabalhadores humanitários. Pois bem, enquanto essas regras são violadas, aí acontecem os conhecidos crimes de guerra. E os exemplos sobre crimes de guerra são o genocídio, massacre de civis, é horrível, né? O uso de armas químicas e as deportações forçadas. Mas, supondo que acontecendo tudo isso, tendo todas essas violações, o que poderia acontecer? Meus amigos, quando tem essas violações, quem julga esses crimes? E entra a autoridade do Tribunal Penal Internacional, também conhecido como TPI. Esse tribunal ele fica localizado em Haia, na Holanda. E esse tribunal, minha gente, ele pode julgar chefes de Estado, generais, líderes políticos. Os crimes julgados por esse tribunal são genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra e crime de agressão. Esses 4 crimes são julgados. E o papel mais importante desse tribunal, minha gente, eu vou falar agora, é a proteção das vítimas de guerra. Mas é importante lembrar que existem também, né? Não pode deixar de falar, organizações que atuam nesse cenário, que são a Cruz Vermelha. Quem não lembra da Cruz Vermelha? A ONU e as organizações humanitárias. E as principais funções dessas organizações são a assistência médica, proteção de refugiados e também a ajuda humanitária. Olha só, já fazendo aqui o fechamento do vídeo, que preparei com muito carinho, muito zelo para vocês, eu quero dizer que os líderes, mesmo que os líderes das nações desentendessem e diante desse desequilíbrio emocional possa sim estourar uma guerra mundial, isso aí, minha gente, já seria uma catástrofe para a humanidade, né? Mesmo diante disso, eu tenho algo a dizer para vocês. A guerra acontecendo, ela não está acima da lei. Nunca estará acima da lei. Isso porque o direito internacional tem o poder, né, dos tratados em mãos e suas prerrogativas em mãos. Ele sempre vai tentar impor limites à violência e proteger aqueles que mais sofrem, que são os civis, consequentemente, as crianças e também os idosos, que são as principais vítimas da guerra. Mas a pergunta principal de tudo isso que fica aqui e permanece é: os países realmente respeitam essas regras quando o conflito começa? Fica aí a reflexão. E vocês já podem responder nos comentários. Inclusive, gostaria de ver as respostas de vocês. Agora, meus queridos amigos, essa aqui é para você que ainda não se inscreveram ou não se inscreveu neste canal. Olha só, se inscrevam, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa entender a relevância dos vídeos e também para que você possa receber os próximos conteúdos.
A intenção aqui, minha gente, é trazer conteúdo de alta relevância para te deixar atualizado, atualizado com tudo o que acontece no mundo jurídico, pois nos ajudem a bater um número considerável de inscritos e também já compartilha com teus grupos de amigos e familiares. Digo mais, se você quer entender mais sobre direito e política, política internacional, temas jurídicos que impactam o mundo real, se inscreve aqui no canal, ative as notificações e aí eu já te aguardo para que você já esteja presente nos próximos vídeos. E aí, meus amigos, aguardo vocês